noite a todos. Sejamos bem-vindos mais uma vez no Centro Espírita José Grosso para mais uma noite de estudo, mais uma noite de aprendizado. Prosseguindo agora com Missionários da Luz, capítulo 7, Socorro Espiritual. Então, um breve resumo dos capítulos anteriores. Nós estamos seguindo aqui a André Luiz junto com Alexandre, que foram até a casa do rapaz, que era candidato a psicógrafo de um centro espírita, e foram acompanhá-lo para ver o que estava acontecendo na vida dele, em termos de família e em termos de acompanhamento espiritual. Nós vimos no estudo anterior que esse rapaz ele tinha dois espíritos que eram considerados vampiros, porque eles o acompanhavam e ficavam induzindo ele a ter relações sexuais fora de casa. Ele saía de casa e ir para locais que não eram o seu lar para ter essas relações. E nós vimos também, então, que esses irmãos, esses vampiros, eles chegavam na porta, ficavam da casa do rapaz, ficavam insatisfeitos, porque a energia que a esposa desse rapaz, desse candidato a psicógrafo, a energia que ela conseguia manter dentro da casa dela era uma energia muito boa, uma energia evangélica, vamos dizer assim, e essa energia, então, era uma energia que não fazia bem para aqueles dois vampiros que ali estavam chegando. Então eles conseguiam ir até onde? Até na porta. Da porta para dentro não passava. Por causa de quem? Por causa da esposa. Que era uma mulher que tinha dignidade, fazia oração, fazia evangelho, tinha um comportamento ético e correto. Uma pessoa de bem. E nós vimos até o capítulo anterior que o rapaz chega em casa, ela estava dormindo, ela em desdobramento, ela conversa com Alexandre, ela fica conhecendo o André Luiz, e aí o rapaz dorme e depois ela senta na cama, faz orações pedindo a Deus que ajude faz uma prece pedindo a Deus que ajude o marido dela para ele mudar de vida, mudar de comportamento, mudar de atitudes. E o rapaz, o esposo dela, chega a um ponto que ele se deita no colo dela e adormece ali o corpo, Então Cecília. Então nós vamos ver hoje o capítulo Socorro Espiritual, que nós estamos tratando aí desse pessoal aí. Vamos lá. Aí Alexandre fala o que para André Luiz? Precisa voltar mais cedo aos serviços? Indagou Alexandre assim que tornávamos a vida pública. Então André Luiz e Alexandre saíram da casa dessa família, voltaram para a via pública, ou seja, eles iam voltar para outro local, que aqui a gente vai ver ainda para onde que ele ia, não sei se ele vai para Nosso Lar ou se ele ia para algum posto de socorro, E aí ele pergunta se o André Luiz precisava voltar mais cedo. Porque, gente, espírito, quanto mais evoluído, mais trabalha, menos descansa, mais faz o bem. Quanto mais evoluído, mais bem ele vai fazendo. Então ele pergunta para o André Luiz, você precisa voltar? Tipo assim, já dando a entender que ele ia pedir alguma coisa, Aí o André Luiz responde, posso dispor de mais tempo. Então a gente sabe que André Luiz já estava trabalhando, Já tinha deixado aquela fase lá de hospital lá em Nosso Lar, já estava escrevendo livros, já tinha escrito Nosso Lar, Mensageiros, já estava com isso aqui, e o André Luiz também tinha outros trabalhos, porque ele fazia parte daquela equipe que saía para ajudar centros espíritas que estavam com problemas, que estavam com dificuldades, principalmente os trabalhadores. Então ela fala assim, posso dispor de mais tempo, respondi. Meu interesse era enorme nas continuidades das instruções. André Luiz sempre querendo aprender, gente? Eu podia falar, não, eu já estou cansado, agora eu vou dar uma volta e tal. Alexandre possuía vastíssimas experiências médicas, então Alexandre era médico. Você estava falando no estudo anterior aí sobre a questão da
da pessoa guardar ou não na reencarnação, né, os seus dotes intelectuais, né? O Alexandre aqui, com certeza, se ele reencarnar e for os benfeitores entenderem que ele deva ser um médico, que às vezes eles podem entender que para ele seja melhor outra coisa, né? Mas se eles entenderem que ele deva ser um médico, ele vai ser um médico com certeza muito espiritualista e muito bom de serviço, porque ele conhece muito, olha aqui, vastíssimas experiências médicas. Ele não é um cara, um aprendiz. Se o André Luiz reencarnar, o André Luiz perto dele é muito fraco, porque esse aqui já tem muita experiência, mais experiência do que o André Luiz. O André Luiz ainda era o quê? Um aprendiz. Não é isso? Minhas aquisições nesse terreno, em comparação com as dele, representavam conhecimentos pálidos. Olha aí, o próprio André Luiz reconhecia. Rapaz, eu só sei um pouquinho perto do Alexandre. O Alexandre, perto de mim, é uma sumidade, vamos dizer assim, né? Tenho ainda hoje uma assembleia de esclarecimentos a irmãos encarnados, continuou o orientador. E se você puder comparecer, teremos satisfação. Então, oportunidade de quê? De aprendizado. Vamos ver essa assembleia, né? Como não? Estou aprendendo e não devo perder a oportunidade. Você vê que é postura, né? Sempre vem na cabeça da gente aquela senhora que estava já lá não sei quantos anos lá em nosso lar, que não queria saber de nada. Só pulando de galho em galho e nada estava bom para ela, né? O André Luiz não perdeu uma oportunidade. A gente viu nos estudos que a gente fez aqui desde o nosso lar, quando chamava ele para a prece ele ia, quando chamava ele para ir tal lugar ele ia, né? Vamos para a praça, vamos fazer oração, né? Vamos fazer, hein? Não, mas não estou criticando, não. Isso é só para fazer um comparativo assim de postura. Nós temos que ter a postura. Não é porque a gente desencarna que a gente chega lá e vai aprender as coisas de graça. A gente tem que trabalhar, tem que querer. Mas eu imagino que aquela senhora hoje deve ser um espírito já bem iluminado. Eu não sei nem se era eu nem sei se era assim não querer aprender. Eu acho que a questão da André Luiz lá era de orgulho. Eu sou doutor. Eu sou doutor, rapaz. É. Se ele tivesse aceito, ele não estava encarnado. Se ele fizesse nos Estados Unidos, não já fez, mas na Europa, na época, se tivesse feito na Europa, ele fez no Brasil, era nova, não era antiga. Só não fez porque ele não pesquisa que ele fez no Brasil. Ele isolou o para assim, o hospedeiro até lá no final da doença. Ele ficou todo uma encarnação certa. Gente, quando a gente fala as coisas aqui, eu queria deixar claro, onde eu estava pensando nisso, eu queria deixar claro para todo mundo que está vendo a gente aqui. Quando a gente fala as coisas, não é criticando, não, porque nós não temos capacidade para criticar ninguém. Entendeu? Porque qual de nós que já não viveu nos umbrais por aí? Qual de nós que já não deu trabalho à torta e direito? Qual de nós que não está pisando na bola nessa própria encarnação que a gente está tendo aqui? Entendeu? Pois é, entendeu? Então, às vezes a gente fala assim, o André Luiz fez isso, e alguém falou, pô, criticando o André Luiz. Não é criticando, é servindo de referência, porque a gente é uns monitor aqui também que não é tão bom assim, né? A gente está aqui nos esforçando, tá certo? Certo, gente? Então, eu nem vou citar mais o caso daquela senhora lá, você sabe por quê? Porque senão ela vem...
Senão ela vem puxar meu pé de noite. Não é citado o nome. Não. Então, gente, quando a gente fala, cita aqui, mas é porque a gente... Rapaz, todos nós, eu arrisco a dizer que todos nós, em alguma encarnação nossa, já fomos parar nos umbrais e já fomos obsessores, já fizemos coisa errada, sabe? E fomos pegos pela orelha, vem cá, rapaz, já estou te falando, eu te ensino, você não toma jeito, entendeu? É. Com certeza. Então vamos lá. Então vocês me perdoem se eu falar alguma besteira aqui, tá bom? Saímos. As entidades perturbadas mantinham-se à porta. Nós falamos agora mesmo que as entidades não entravam na casa por causa da esposa. A esposa era aquele que a gente gosta de brincar, o esteio da casa, né? Ela que aguentava a casa limpinha, arrumadinha em termos espirituais, ela que aguentava o arroxo ali, né? Se ela fosse uma mulher que bebesse, que fizesse bagunça, que gostasse de uma festa, que gostasse aí de, né? Rapaz, a casa dela ia virar o quê? E também é assim, o que a gente já aprendeu aqui é o seguinte, você faz o seu evangelho, você faz suas orações, você tem uma vida íntegra, reta, mas se tiver na casa alguém que não é lá, que não faz as orações, que não tem uma vida tão íntegra, tão reta, se tiver, é ali por ali que eles entram. Ali vira tipo assim, uma porta de entrada. Eles vão chegar nessa pessoa e vão começar na cabeça dela, ó, faz isso, faz assim, faz assado, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, vai colocando, e aquilo pode fazer o quê? Te desestabilizar, porque ela pode começar a ter atitudes que te deixam nervosa, por exemplo. Pô, fulano, eu já te falei, aí começa, né? Vamos lá. As entidades perturbadas mantinham-se à portas, dando a ideia de alguém à espera de brecha para entrar. Olha a palavra aí. Brecha. É o que a gente dá. Quando você pensa mal de alguém, quando você critica alguém, quando você fala uma palavra que não devia falar, quando você faz um comentário, né, infeliz, é as tal das brechas. Quando você tem uma companhia, e essa companhia é uma companhia que atrasa, que faz sofrer, ligada a sexo, a droga, a qualquer coisa que me atrasa, que me faz sofrer, aí você vai no terreiro de planta, por exemplo. Na porta você entra e a entidade fica que ela não deixa de entrar. Porque na Umbanda, eles trabalham diferente. Né? Aqui a gente convida os irmãos para virem para o tratamento. Lá não. Eles aprisionam. Mas aqui também, aqui dentro do Zé Grosso, por exemplo, só entra quem eles deixam entrar. Aí é magnético e tem o pessoal nas comunicações mediúnicas sempre fala. Aí fala, tem um homem grande lá na porta, tem uns índios, sempre falam alguma coisa, né? Fala, tem uns caras muito fortes, não sei o quê. Aí outros falam.
Outros falam assim, mas tem um escudo, tem um, sabe? Sempre tem notícia de alguma proteção para não entrar. E tem uns que chegam e já falaram assim para mim, rapaz, eu dei foi o golpe no povo aí, quando eles viram eu passei. Aí eu pensei, assim, deixaram foi você entrar. Entendeu? Deixaram foi você entrar, que eles queriam que você entrasse aqui. Mas vamos lá. Por que Alexandre prosseguia na palestra edificante? Seguíamos quase passo a passo, como quando na cruz. Então saíram andando, não volitaram, né? Podiam até estar volitando, mas bem devagarzinho, bem tranquilo, ou seja, conversando. Essa palestra edificante, com certeza é o quê? O Alexandre ensinando o André Luiz, falando, né, dando aula para ele. Estávamos nos primeiros minutos da madrugada, ou seja, a madrugada estava começando. Os transeuntes desencarnados eram numerosíssimos. A maioria de natureza inferior, trajava roupa escura, mas de espaço a espaço éramos defrontados por grupos luminosos que passavam, céleres em serviço, cuja importância se adivinhava. Olha aí, céleres em serviço esses grupos. Então, gente, os espíritos de luz aí, esses grupos luminosos, o pessoal não perde tempo. Então, quanto mais evoluído, mais trabalho e mais rápido são. Menos descansam. Entendeu? Ó, céleres. Né? Então, a gente quando sai à noite aí de madrugada, a gente pensa que só tem uns encarnados aí, né? Tipo assim, na rodoviária velha, aquele povo fica ali conversando a noite inteira, aquele negócio outro. Espírito por ali também tem aos um monte, né? Uma vez eu tratei até tarde, fui para casa de bicicleta. Então cheguei com essa filmagem, fui na beira da estrada. E quando eu ficou à noite, aí fui embora. Ele comigo falava que ele era desencarnado. Ele estava só porque ele passei por ele e fui embora. Mas isso aí não é... Isso aí não é assim, né, um fato assim, anormal. Tem pessoas que a gente vê que conversa com o espírito igual você está falando, assim. Né? Essa mediunidade, né, que você tem, por exemplo, aqui tinha uma senhora, uma das fundadoras aqui do centro, a Cleomar, irmã do Cleto. A Cleomar um dia falando pra gente que ela estava na casa dela fazendo comida, disse que o espírito chegou lá, olhou a comida e falou assim, você vai dar essa comida aí para os seus filhos? Ela falou, eu vou, é o que tem. Não gostei não. Entendeu? Ou seja, a Cleomar, ela tinha assim, mediunidades, tem, né, porque ela está viva, ela mora em São Luís hoje, mediunidades assim, o pessoal conta que quando ela era menina, que mediunidade explodiu, o pai dela levou ela em Palmelo, por isso que a Cleomar tem casa lá, depois a casa, ela foi lá essa primeira vez, depois ela foi para tratar do marido dela, que foi... Então, ela foi levada para Palmelo, fecharam lá a mediunidade dela. Depois, quando ela chegou, mas falaram, ó, quando ela chegar com uma determinada idade, que eu não sei quanto, tipo 18 anos, sei lá, e as mediunidades vão aflorar todas. Foi suspenso. A palavra certa é essa, suspenso. Vamos lá. Há sempre que fazeres urgentes no auxílio oportuno aos nossos irmãos da crosta. Então, ou seja, sempre eles têm o que fazer, sempre tem atividade, sempre tem trabalho e no auxílio, né? E é urgente. Você está falando irmão da crosta, desencarnado, porque ele citou lá em cima, né? Para todo mundo. Para todo mundo. Eles têm acesso aos dois planos, né? Então, eles onde tiver problema, que tiver oração, que tiver gente pedindo, onde eles verem que tem gente desesperada, onde tem gente doente, onde tem gente que está fazendo besteira, eles vão trabalhar, vão em cima. Comentou o instrutor com afabilidade e doçura, e na maior parte das vezes é mais eficiente o nosso concurso à noite
quando os raios solares diretos não desintegram certos recursos de nossa cooperação. Olha a informação dessa. Por que o pessoal da Umbanda faz um espaço de noite? Os raios solares não quebrarem aquelas energias que foram colocadas. Porque eles usam muito ectoplasma. E ectoplasma ele tem um problema com luz do sol, com claridade, né? Quando eles vão fazer trabalhos de materialização, tem que ter uma luz específica, uma determinada cor, um comprimento de luz, é cheio de coisas para não queimar. Seria certo isso, né? Não queimar o ectoplasma emitido pelos médiuns. Não havia terminado quando se acercou de nós inesperadamente uma velhinha simpática. Justina, minha irmã, que o Senhor a abençoe, saudou o orientador gentil. A entidade amiga, que demonstrava muita inquietude no olhar, respondeu com afetuoso respeito e explicou-se. Alexandre, tenho necessidade de seu auxílio urgente e venho ao seu encontro. Desculpe-me. Eu já não falei o caso de uma velhinha aqui, eu acho que é esse aqui. Eu acho que vamos ver se é do neto dela que estava com esse problema, vamos ver. Eu acho que é, que ela não deu conta. Vamos ver, eu acho que é isso aí. Eu achava que ela estava num apartamento, mas ela veio, está dizendo aqui que ela veio. Vamos ver. Então ela veio atrás do Alexandre, né? Gente, vamos pensar aqui, como é que essa velhinha achou o Alexandre? Como é que ela achou? Gente, os espíritos têm ligações energéticas, né? Vibração. Por isso que quando você coloca assim um nome de alguém aí no caderno, fulano de tal, como é que eles sabem que eles vão lá atender o fulano de tal, que às vezes está em outro país, está lá em outro estado, em outra cidade, porque são as ligações energéticas, entendeu? Um dia o Haroldo Dutra falou um negócio assim, bem claro sobre isso, assim, que existem umas ligações, entendeu? Então eu imagino que ela mentalizou o Alexandre, né, mentalizou ele, quem vai me ajudar é o Alexandre. O Alexandre é que vai me ajudar. Então ela mentalizou ele, fez a conexão. A gente precisa estudar muito, viu, gente? Se a gente começar a entrar nos detalhes, a gente vê que a gente não sabe nada, né? E antes que o instrutor pudesse sondar-lhe verbalmente a aflição, a interlocutora prosseguiu. Meu filho Antônio encontra-se em estado gravíssimo. Agora era Alexandre que a interrompia. Adivinha o que se passa? Quando eu visitei no mês findo, notei-lhe perturbações circulatórias. Não sei se é o mesmo caso, não. Vamos ver. Acho que é outra história. Sim, continuou a mãe aflita. Antônio vive no círculo de pensamentos muito desagrados, apesar do bom coração. E hoje trouxe para o leito de repouso tantas preocupações descabidas, tanta angústia desnecessária, que as suas criações mentais se transformaram em verdadeiras torturas. Então o Antônio está com a mente em ebulição, né? Cheio de problema. Embalde, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Ou seja, ela sabe, ela pode ser uma pessoa humilde e falar que é humilde de recursos, mas a gente vê aqui que ela não deu conta de atender. Mas ela tem conhecimento. Ela tem conhecimento, ela fez os recursos dela, mas ela viu que o caso era mais grave do que espírito, gente, ele não sabe tudo. É assim, o espírito, quanto mais evoluído, mais sabe. Se colocar essa situação para o Alexandre e para o André Luiz não vai dar conta de resolver. Vai olhar e... Mas o Alexandre, como é médico, já está lá não sei quantos anos, já é muita experiência, muito intelecto, né? Muito coração, muito intelecto, então o Alexandre sabe como resolver os problemas. Um negócio interessante que a gente pode tirar daí, lá em cima ela diz, Antônio vive no ciclo de pensamentos muito desagradáveis, apesar do bom coração. Aí às vezes você olha e diz, mas eu olho uma pessoa tão boa, pessoa da caridade, mas aí quando sabe como é que se estão os pensamentos, ó, o que ele produz com as preocupações dele, ele está, as suas criações mentais se transformam em verdadeiras torturas. Ele se sente torturado pelo que ele cria. Talvez é o medo, a insegurança, o remorso. Nós podemos falar aqui, não existe aquela história da auto-obsessão?
Eu arrisco a falar que ele estava se auto-obsidiando. Ele era o obsessor dele mesmo. Quando você começa a pensar muita besteira infundada, que a coisa está saindo de você, nascendo de você, que você começa a pensar aquilo ali, você está se obsidiando. Luiz, você cometeu, digamos, um crime. Aí ninguém sabe, só você. Aí você está aqui na sala, no salão, você puxou na parede e você é desconfiado. Você tem a culpa, né? Aí você vê alguém mexendo na porta ali, aí você fica sensacional, né? Aí você diz assim, o que foi, Alexandre? Não, nada não. Mas você sabe que aquelas criações de detalhes, elas me torturam. Você vê uma sombra, você pensa nos olhos, tudo você vê um inimigo. Aí eu falo uma coisa brincando, sem nem que eu falo do trabalho de diferença. Uma brincadeira que eu fiz no trabalho de diferença, você sabe alguma coisa, entendeu? Aí aquela é uma auto-obsessão, né? Auto-obsessão, você começa a inventar coisas da sua cabeça. Rapaz, o Snand olhou para mim com a cara feia hoje. Rapaz, o que será que ele tem? Aí pronto, aí você começa. Fulano estava ali conversando, aqueles dois estavam conversando ali, eles olharam para mim, estão falando alguma coisa. Aí você começa, entendeu? Mas ele estava doente. Ele estava doente aí, né? Por causa desses pensamentos regrados e tal, estava doente. É uma pessoa boa, mas doente, né? Embalde, auxiliei-o com os meus humildes recursos. Infelizmente, é tão grande o seu desequilíbrio interior que toda a minha colaboração resultou inútil, permanecendo-lhe o cérebro sob a ameaça de um derramamento mortífero. Por quê? Por que o cérebro dele estava a ponto de ter esse derramamento mortífero, de ter esse AVC? Por causa do comportamento dele, das ideias dele, do que ele pensava, né? Se ele tivesse tranquilo, sossegado, se ele tivesse zen, enfrentando os problemas dele, mas tivesse bem sossegado, provavelmente não ia ter essa ameaça. Vamos lá. E sentindo a gravidade do minuto, acrescentou triste. Ó Alexandre, bem sei que devemos subordinar nossos desejos aos desígnios de Deus. Entretanto, meu filho necessita de mais alguns dias na terra. Creio que em 2 meses conseguirei dele, indiretamente, a solução de todos os problemas que lhe afetam a paz da família. Então, o que ela estava pedindo? Ela estava pedindo uma moratória para ele. Estava na condição de desencarnar, porque ele estava de ter esse AVC e provavelmente desencarnar. E ela estava pedindo uma moratória. Assim, dentro de 2 meses a gente resolve os problemas dele com a família dele. para ele se pacificar. Vamos ver. Sua autoridade pode auxiliar-nos. Seu coração edificado em Cristo permanece em condições de fazer-nos semelhante bem. Então ele é um espírito muito mais elevado do que ela até hoje. Ela está reconhecendo ele. Com certeza. Reconhecendo a urgência do assunto, exclamou o orientador: a caminho, não temos um segundo a perder, ó. Vamos que vamos. Tá. Não, eu vou depois. Se fosse eu ia falar, depois eu vou, agora eu estou cansado. Daí a poucos instantes penetramos em residência confortável. A velhinha aflita conduziu à alcova espaçosa, onde o filho, chefe da casa, repousava metido em alvos lençóis, dando-me a impressão característica do moribundo. Então a aparência dele, cama limpinha, arrumadinha, cheirosa e a cara de doente, de quem estava morrendo. Cara de quem estava morrendo, desencarnando. Antônio parecia próximo dos 70 anos e exibia todos os sinais de arteriosclerótico adiantado. Ele já é uma questão de André Luiz. Ele está explicando. Teve espaçamento e endurecimento na parede da artéria. O quadro era agora profundamente educativo para mim, que entraram num círculo valioso de observações novas. André Luiz, acho que ele andava com a cadernetinha. Né?
no caderninho, só anotando, olhando. Eu li isso porque ele está vendo a aterosclerose, ele conhecia a aterosclerose como médico na Terra. Mas ele estava na aterosclerose pelo nível, pela dimensão espiritual. É. Uma aula que Alexandre está dando para ele. Alexandre, você está aqui, não está achando, não. Então, só manjando vocês. E de... Aí, ó, tá vendo? Vamos sair aqui especialista em AVC. Identificava perfeitamente o estado pré-agônico em todas as suas expressões físicas e espirituais. Então, tanto o físico como o espírito estava em agonia já, né, passando já mais para lá do que para cá, não é isso? Alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizada junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Vamos ler isso aqui, ó. A alma confusa. Quem que é a alma, gente? É o perispírito. Então, nós estamos falando do perispírito, né? A alma confusa, o perispírito confuso, inconsciente, movimentava-se com dificuldade, quase que totalmente exteriorizado, junto do corpo imóvel, a respirar dificilmente. Então estava lá o corpo, quase morto, a alma estava por ali, confusa, inconsciente, porque olha a diferença dessa alma aqui, ó, para a alma da Cecília. A Cecília, quando saiu do corpo, toda bonita, toda lúcida, né? Foi conversar com o Alexandre, agradecer ele lá, né? As orações dele, tal. Quer dizer, foi fazer as orações dela, quer dizer, ela estava beleza. Esse aqui, o Antônio, está de que jeito? Tontão, tá, né, desorientado, não sabia onde estava, né? Tá perdido ali, ó. Por quê? Porque ele estava doente, né? E ele mesmo estava se auto-obsidiando com os pensamentos dele. Ó, a alma confusa, inconsciente, movimentava-se com dificuldade. Ou seja, estava ali perto do corpo, mas com dificuldade. Quase que totalmente exteriorizado. Ou seja, estava separando o perispírito do corpo. Quem olhasse ia ver como se fosse uma duplicata. Os espíritos iam ver como se fosse uma duplicata. O André Luiz e o Alexandre, ele ia ver como se tivesse tremida a imagem, não é isso? A imagem tremida não aparece dois assim? Né? Então era isso aí. E tinha dificuldade de respirar, né? Muito difícil. Enquanto Alexandre se inclinava paternalmente sobre ele, observei que estávamos diante de uma trombose perigosíssima, por localizar-se numa das artérias que irrigam o córtex motor do cérebro. Córtex fica por aqui, viu, gente? Quem quiser saber aí, vai no Google, né? A apoplexia não se fizer esperar. Vê para nós aí, Maicon, apoplexia. É a evolução, é? É a crise do AVC? Tá. É a crise do AVC? Tá. Não, mais alguns instantes a vítima estaria desencarnada. Então, Alexandre chegou na hora exata lá, né? Ele estava doente, os pensamentos desorientados, o corpo não estava correspondendo mais, ele juntou uma coisa, juntou outra. A gente não sabe por que ele chegou nesse ponto, né? Não falou ainda. Mas a gente sabe que nesse ponto estava juntando tudo. A parte espiritual dele e a parte física dele com problemas. Alexandre, que centralizara todas as atenções no enfermo, tocou-lhe o cérebro perispiritual, ou seja, o cérebro da alma, porque ele estava encarnado ainda, né? E falou com autoridade serena. Antônio, mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. Ou seja, ele pôs a mão lá nele e conversou com ele. Agora é importante a gente ver o poder da palavra dele, espiritual. O poder da palavra e o poder da energia e do magnetismo dele. Junta tudo, né? Não é só... Acho que junta a palavra, o magnetismo, a doçura dele, o coração dele, tudo do Alexandre aqui se ajunta aqui em cima dele para tentar salvar ele. Ele toca o cérebro, ele coloca a mão no cérebro, né? Ó. Não, mas eu quero ler outra coisa aqui. Não, peraí.
Eu sei, mas eu quero aí. Olha aqui, ó, falou com autoridade serena. Autoridade, serenidade, né? Lá atrás falou que ele se inclinou paternalmente. Eu acho que ajunta tudo isso. Isso aí é um remédio que eu acho que ele vai dar para o Antônio. Sentimento paternal, né? Serenidade, autoridade, tudo como se fossem, sabe, um pacote. Eu posso falar que é um pacote? Um pacote de ajuda. Né? Serenidade, autoridade, né? O magnetismo dele. Mantenha-se vigilante. Nosso auxílio pede a sua cooperação. O moribundo, desligado parcialmente do corpo, abriu os olhos fora do invólucro da carne, dando a entender certas noções de consciência. O instrutor prosseguiu. Então, a gente pode deduzir que com a mão dele, com a palavra dele, o moribundo já conseguiu já abrir os olhos, já conseguiu olhar e, né? Vamos ver. Você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Nós não falamos lá atrás que ele estava sendo um obsessor dele mesmo? Ele mesmo é que estava causando com os pensamentos dele, ele estava a cabeça em um redemoinho, pensamento besteira atrás de besteira, ele mesmo estava causando esse acidente que ele está dizendo aqui, ó, pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. O que o Alexandre está dizendo para ele? Se você tivesse serenidade, você não estava nessa situação que você está. Simples assim. Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Suas preocupações excessivas, o quê? Gente, porque esse negócio de preocupação é o seguinte, quando você tem um problema, que aquilo mexe com você, você fica com preocupação excessiva, não tem jeito. Eu sei de um caso de uma pessoa que ele era espírita e teve uma época que o cara não dormia. Problema sério financeiro, pesado. Ele não dormia. Não dormia, ficava ali, para lá e para cá. Tá vendo como é que é, Cícero? Cuidado aí, hein? Fica esperto, hein, Cícero? Ou que nem vai receber, né? Suas preocupações excessivas criaram-lhe elementos de desorganização cerebral. Ou seja, ele estava em estado de estado, prestes a ter um AVC em função dos pensamentos dele. É. Agora, o que está acontecendo ali? Ó? O espírito se desdobra e o Alexandre vai cuidar do espírito, mas ele aplicou o passe, proporcionou que ele despertasse, que ele estava em estado de horror, né? Triste, desanimado, e o Alexandre está aí conversando com ele. Por isso que ele disse: eu preciso da sua cooperação. Olha aqui, ó. Intensifique o desejo de retomar as células físicas enquanto nos preparamos a fim de ajudá-lo. Este momento é decisivo para suas necessidades. Tipo assim, você volta para o corpo, porque senão você vai desencarnar. Em outras palavras, foi isso que ele disse. Intensifique o desejo de retomar as células físicas. Ele não estava já descolando para ir embora? Daí um pouquinho, só faltava chegar a turma de cortar as amarras magnéticas lá para ele ir embora. Né? Então, falou num tom paternal, mas firme, né? Com firmeza para falar: bicho, volta para lá, intensifica, você tem que querer ficar, volte para o seu corpo. Este momento é decisivo para suas necessidades, ou seja, se ele não quisesse voltar, se ele não quisesse atender o Alexandre, ele ia desencarnar. Mesmo com o Alexandre no pé dele lá. Ele não ia cumprir o que a mãe dele tem os 2 meses.
O interpelado não respondeu, mas observei que Antônio compreendera a advertência, no imo das forças da consciência, colocando-se em boa posição para colaborar em favor de si mesmo. Ou seja, o Antônio entendeu que ele tinha que se ajeitar ali para poder, né? Se conscientizou. Agora, se fosse gente que fosse lá falar com ele ia desencarnar, não ia não? Sabe por quê? Porque a gente não ia... Gente, isso que eu quero bater com vocês. A gente não ia ter tom paternal, a gente não ia ter magnetismo no nosso pensamento, não íamos ter autoridade para falar, sabe? A gente não ia saber falar direito, sabe? Tudo isso. Ou seja, por isso que a velhinha não deu conta, né? Ela não tinha esse preparo que o Alexandre tem. Por isso que eu estou brincando aqui, se fosse a gente ia acabar de empurrar ele. Acabar de matar. Ué. Porque a gente não sabe como faz, né? Porque não é porque é espírito, gente, que sabe fazer. Às vezes a pessoa é um espírito e ele não sabe. Olha essa velhinha aí. Muito boazinha, muito não sei o quê, mas ela pode ser até especialista em alguma outra coisa, mas nisso aqui ela não sabe. Quem sabe? O Alexandre. E nem o André Luiz ia dar, eu imagino que ia dar conta. Eu imagino, porque tem que ter a bagagem que o Alexandre tem. Por isso que ela foi atrás do Alexandre. Ela não foi atrás do Alexandre, ela não viu o Alexandre na rua de qualquer jeito. Vem cá, Alexandre, vamos ali, não. Ela foi atrás dele, porque ela sabia. Falou assim, rapaz, do jeito que está aqui, só o Alexandre ou alguém do jeitão dele, né? Com o conhecimento dele. Com problema na vista, aí você disse assim, rapaz, vou marcar com você no doutor Evilásio. Aí tu vai você resolve o osso. Você disse assim, não, eu vou marcar o lixo. Ele é bom. Foi o que ela fez, né? Ela viu que ela precisava. Isso aqui... Isso aqui nós já falamos aqui no centro sobre a questão dos passos. Nós vamos falar aqui agora. Em seguida, o orientador iniciou complicadas operações magnéticas no corpo inanimado, ministrando energias novas à espinha dorsal. Ele foi lá na espinha dorsal. A gente já estudou aqui nos outros livros, não sei se é no tempo da pandemia, lá no digital. Você lembra que a gente falava assim que o passe, gente, a gente dá o passe aqui na cabine de passe, todo mundo dá um passe igual. A maioria das pessoas, você põe as mãos, faz oração, faz pedido e pede a Jesus, a Deus, né, que ajude aquela pessoa ali nas necessidades dela, não é assim? O passe, gente, os benfeitores, os espíritos, eles têm, para cada tipo de situação, eles têm um tipo de passe. Não é igual a gente que é um passe só. Então, quando eles querem, por exemplo, se eles querem que você durma, que você está muito nervoso, cheio de conta para pagar, eles querem que você durma, vai lá um benfeitor, ele vai te dar um passe para te prostrar. Um passe que vai te, sabe, vai deixar você sonolento. Agora, se você está sonolento, por exemplo, dirigindo de madrugada numa estrada aí, você está lá, dorme, não dorme, aí vai um benfeitor lá, vê que você dorme, não dorme para sair da estrada, ele vai te dar um passe para te ligar, para te deixar elétrico para você, como se você tivesse tomado um energético lá, um Red Bull, tá certo? Você tomou lá para você, entendeu como é que é? Então os passes são, cada tipo de situação tem um passe diferente. No livro Domínios da Mediunidade, né, Luiznante? No Domínios da Mediunidade tem algumas situações dessas. O passe é dado de acordo com a necessidade do doente. E no local também, você está vendo que aqui ele foi lá na coluna. Se fosse problema na visão, né? Você está vendo que o cara morre ou não morre aqui, você ia dar passo aonde? No coração dele, na cabeça dele, ele foi dar na coluna, porque ele é médico, ele sabe. É isso, tem isso aí, né? Diga lá, Darla. Por isso que quando a gente faz o passe, a gente tem que pedir ajuda para os benfeitores, porque eles ajuntam nossa energia, que é magnética, né?
né? E tem a energia dos benfeitores, que é espiritual. Então, ajunta as duas, né? E aí o encarnado dá o passe de acordo com o que ele acha que deve ser feito. O espírito que está ali, o benfeitor, o anjo da guarda, o amigo espiritual, ele vai dar o passe aonde ele acha, ele sabe que onde é que precisa. Se é na coluna, igual esse caso aqui, se é no cérebro, se é no estômago, e aí vai. Esse não pode jogar só em mim. Não sei quem é. Não sei como é não é. Eu vi ele lá, não vi nada. Graças a Deus eu sei quem é. Eu enviar de Jesus não melhorei. Graças a Deus. Pode ser algum ente querido seu que pediu, pode ser seu anjo guardião que pediu, ele pode ser seu anjo guardião, pode ser algum amigo, aí é alguém. Às vezes quando eu tô mal, tem uma pessoa que dá remédio. Não dá um comprimido, eles falam comigo. Eu não sei quem é. Isso pode, porque, gente, é assim, ó. Nós temos uma turma de espíritos que estão à nossa volta. Nós temos o anjo guardião, nós temos espíritos familiares, que é da família, nem sempre são tão evoluídos, porque a família nossa a gente sabe como é que é, tem gente de todo jeito, assim. Tem os espíritos familiares, tem espíritos amigos, que são só amigos mesmo, amigo, não tem nada de parentesco carnal, é amigo, né? Entendeu? É alguém que gosta da gente e a gente gosta dele. Tá certo? Nós temos os nossos vampiros, os nossos obsessores, então tem uma turma que anda em volta da gente. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com orar e vigiar, para que esses amigos nossos, eles nos ajudem nas nossas necessidades. Tem mais uma turma aí que eu esqueci agora, é o amigo, é o familiar, tem o anjo da guarda e tem mais um outro grupo de espíritos que andam em torno da gente. Certo? Vamos lá. Decorrido alguns instantes, então ele colocou lá, né, as energias dele na coluna dorsal lá, tá certo? Na espinha dorsal, né? Nossa espinha. Decorrido alguns instantes, colocou a destra, a mão. E agora saiu daqui. Ó. E agora? Decorridos alguns instantes, colocou a destra ao longo do fígado. Ó, parecia um órgão aí, ó. E mais tarde, demorando-a no cérebro físico, bem à altura da zona motora. Que o cérebro nosso, cada lugar, cada parte dele é uma função, né? Atua mais uma determinada função. A espinha dorsal, o cérebro físico e o fígado. Porque na hora que o perispírito estava afastado, ele vai no cérebro perispiritual. Né? Aí ele desdobra, ele dialoga com ele desdobrado, ele volta para o corpo físico. Ele começa a se complicar nas operações magnéticas e vai em dois pontos. Né? André, mantenha-se em prece cooperando conosco. Convocarei alguns irmãos em serviço nessa noite para nos auxiliar. Você está vendo que mesmo ele sendo um médico com vastíssima experiência, ele foi chamar uma turma. Gente, porque é assim, os espíritos, gente, tem a turma que cada um é especializado numa coisa. No domínio da mediunidade, se resolver que nós vamos estudar ele, vocês vão ver que tem o caso lá de um tratamento, de uma materialização para fazer uma cura de uma pessoa, de duas pessoas, quando vem duas enfermeiras do plano espiritual que são especializadas naquele assunto. Elas vão ali só para fazer o trabalho delas. São especialistas. Entendeu? Amigo, uma coisa que você deve fazer, são especialistas em fazer o passe do som. Lembra? Hein? Nosso lado, som é nosso lado. Convocarei alguns irmãos em serviço nessa noite para nos auxiliar. Aí, ó, tá vendo? Ou seja, foi pedir ajuda. Vou montar aqui uma equipe para cuidar do Antônio. 5 minutos. E acentuou após meditar por alguns segundos.
O grupo de irmão Francisco não pode estar longe. Ou ele captou, ou ele sabia que o grupo do irmão Francisco devia estar em algum lugar mais fácil de chegar. Ou ele sentiu a vibração, ou ele sabia, ó, o irmão Francisco, nessa hora, ele deve estar lá em tal lugar fazendo tal coisa, né? Aí olha aqui, ó. Dito isso, Alexandre assumiu atitude de profunda concentração de pensamento. Ou seja, se desligou do ambiente e ficou dentro dele, né? Dentro da intimidade dele. Eu penso assim, dentro da intimidade dele. Não passou mais de 1 minuto e pequena expedição de 8 entidades, 4 companheiros e 4 irmãs penetrou o recinto doméstico em religioso silêncio. Ou seja, Alexandre se concentrou aqui, deve ter conversado assim, ô irmão Francisco, vem aqui que eu estou precisando de você. Nós estamos precisando aqui, estamos com uma situação aqui difícil. Isso em pensamento. Conversou com esse irmão Francisco, em pensamento aqui, ó, irmão Francisco, eu estou precisando de você, venha para cá. É urgente. Passou mais de 1 minuto. Aí, irmão Francisco, gente, vamos ali que tem um pessoal precisando da gente, vamos lá. Aí chegou lá, 4 homens e 4 mulheres que entraram em religioso silêncio, ou seja, entraram silenciosamente. Foram chegando, não falaram nada, ficaram ali, né, chegaram ali. Saudamo-nos todos ligeiramente, o instrutor dirigiu-se atencioso à entidade que aguardava atribuições de chefia. Então, tinha um grupo e tinha um que era o chefe, né? Eles olham assim e sabem quem é. Que é o Francisco. Francisco, precisamos aqui das emanações de alguns dos nossos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Olha aí, emanações de alguns dos nossos irmãos amigos encarnados, cujo veículo material esteja agora em repouso equilibrado. Ou seja, alguém que estava dormindo, alguém que estava em equilíbrio, que estava tranquilo, que estava tendo uma noite tranquila, sabe aquela noite que descansa, sossegada, a mente em paz, alguém que deve ter feito a sua oração para dormir, né? Então, ele falou, eu estou precisando das energias desse povo aí. Nunca vai ser a sua, não? Eu conheço uma pessoa que tá acordando de hora em hora de noite, viu? Eita. E ao passo que o novo irmão observava cuidadoso o agonizante, Alexandre acrescentava: conforme observa, estamos diante de um caso gravíssimo. É preciso muito critério na escolha do doador de fluidos. Ou seja, o cara podia até estar dormindo lá, podia estar tranquilo, sossegado, mas talvez os fluidos dele não fossem bons. Vamos supor que o cara estivesse assim, tomando remédios, tarja preta, tomando remédios pesados, né? Vamos supor que a pessoa tivesse bebido, por exemplo, estava dormindo sossegado, tranquilo, mas tinha bebido umas, né? Então a energia dele ali, né? Ou fumava. Ele não sabe. O que ele está falando aqui é que não é qualquer uma energia que vai servir. Acabou o horário? 3 minutos? O dirigente dos socorristas pensou num momento e obtemperou, ou seja, disse, né, redarguiu. Temos um companheiro que nos atenderá razoavelmente. Trata-se de Afonso. Enquanto vou buscá-lo, nosso grupo auxiliará a sua ação curativa, emitindo forças de colaboração magnética através da prece. Ou seja, o que aquele grupo trazia naquele momento era a prece, mas ele estava requerendo e humanizar. Ele precisava, mas enquanto ele buscava lá o Afonso, vamos rezar, gente, vamos colocar as mãos aqui, e pensamento positivo, e vamos pensar que nós vamos curar o Antônio, retirar ele dessa situação de morre ou não morre. Francisco ausentou-se imediatamente. Nesse instante, a velhinha aproximou do instrutor e falou respeitosa: se há necessidade de fluidos e de irmãos encarnados, quem sabe poderíamos empregar o concurso das minhas netas que repousam nos aposentos próximos, as netinhas. Não falou quantos anos que elas têm, vamos ver.
Não, respondeu Alexandre delicadamente. Não atenderia às exigências em curso. Precisamos de alguém suficientemente equilibrado no campo mental. Não era só fluido, tinha que ser fluido equilibrado. Adivinha. Será que essas meninas não estavam naquela fase de adolescência, de rebeldia, sabe? Rapaz, eu acho que você está se menosprezando muito, viu? Ai, ai. Pode continuar, não terminei essa página aqui, ó. Dá para terminar essa página. A mãe inquieta afastou-se enxugando os olhos. Atendendo a sinal afetuoso do orientador, aproximei-me observando o doente de mais perto, mantendo-me embora na íntima atitude de oração. A gente lembra, quando fala nas meninas aí, a questão de a energia que você pode dar para alguém. Se fosse dar as energias dessa menina para o Afonso, o que ia acontecer? Para o Antônio, o que ia acontecer? Ia fazer mal para ele. Aí volta lá no André Luiz, quando ele quis dar o passe lá para uma pessoa que estava doente lá, e em vez de ajudar a pessoa, ele fez a pessoa ficar mais doente ainda. Tem lá. Ele começou a dar um passe, quase matou. Quase mata o morto que estava lá em cima na maca lá. Antônio é viúvo faz 20 anos, explicou Alexandre. E está nas vésperas de vir ter conosco. Ou seja, ele ainda estava já na hora, mas não era muito na hora, né? Tinha um tempinho ainda no plano espiritual. Nosso amigo, porém, necessita de mais alguns dias na espera da crosta para deixar alguns problemas sérios devidamente solucionados. O Senhor nos concederá a satisfação de colaborar no reerguimento provisório de suas forças. Então, eles estavam dando, gente, era um paliativo. Era um paliativo, ó. Não é a melhora da morte. Porque a melhora da morte que se fala é quando você está morrendo aqui, você dá uma melhorada de um dia para o outro. Esse aqui ia passar alguns meses ainda. Então, eu acho que não pode ser considerada a melhora da morte, não. Mas ele precisava resolver algumas coisas. Isso era o pleito da mãe dele, né? Talvez com as filhas, né? E fosse porque me detinha a observar o grupo de entidades que oravam, silenciosas, ou em razão de pretender beneficiar com novos conhecimentos, o instrutor esclareceu. André Luiz, gente, sempre querendo aprender, sempre. Isso serve para nós, espíritas, instruí-vos, não tem a história do espírito lá no, né? Espíritas, instruí-vos. Então, tá aqui, ó. André Luiz segue a risca, né? O que o Espírito de Verdade falou lá no... Temos aqui o grupo do irmão Francisco. Trata-se de uma das inumeráveis turmas de serviço que nos prestam cooperação. Então, né, daqueles grupos que passavam lá para ajudar pessoas. Muitos companheiros consagram-se ao trabalho dessa natureza. Mormente à noite, quando as nossas atividades de auxílio podem ser mais intensas, que a gente já viu, questão do sol, né? Questão que o ambiente está mais sossegado, mais quieto. Verdadeiro mundo de interrogações assomava-me o cérebro, a fim de solucionar as questões do momento. Contudo, compreendendo a gravidade dos minutos em face da tarefa para a qual fomos chamados, resolvi silenciar. Porque a gente sabe que o espírito, mesmo ele pensando, ele está dizendo alguma coisa, né? O pessoal está vendo, né? Não decorreu muito tempo e Francisco voltava seguido de alguém. Tratava-se do companheiro encarnado a que Alexandre se referira, o Afonso. Não houve oportunidade para saudações, ou seja, o negócio era urgente mesmo, não deu nem para ficar aquele bom dia, boa tarde, boa noite, né? O orientador, tomando-lhe a destra, conduziu-o imediatamente à cabeceira do moribundo, dizendo com autoridade afetuosa, amor e autoridade. Afonso, não temos um segundo a perder. Coloque ambas as mãos na fronte do enfermo e conserve-se em oração. Ou seja, dá um passe. O Afonso ia dar um passe no encarnado. Veio o encarnado em desdobramento, só o perispírito dele, chegou lá e orientou ele. Põe as duas mãos aí, bichão, e
faz as suas preces aí, pede por ele, que nós temos que cuidar, sarar, que dá uma melhorada na saúde dele aí, ó. Para a próxima, acabou? Então marca aí pra gente. Então, boa noite a todos, obrigado pela atenção. Terça-feira tem mais. Não percam. Senhor Jesus, na certeza da Tua presença conosco, queremos estender os nossos pensamentos à Tua imagem de luz, de paz e de tranquilidade, para nos colocarmos em situação de receptividade. Que as luzes do Teu amor recaiam sobre cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que possamos sair daqui, Senhor, em paz, fortalecidos, restabelecidos, que os nossos perispíritos sejam aqui iluminados com o Teu amor, para que isso se reflita em nossos corpos e possamos sair daqui, Senhor, nos sentindo fortalecidos, nos sentindo com as nossas energias recuperadas e nos sentindo pronto para uma noite de descanso e ou cooperação na Tua seara. Obrigada, Jesus, por todas as bênçãos. Obrigada pelo ensino dessa noite. Que possa o Senhor abençoar os nossos instrutores da noite e que eles possam estar sempre motivados a nos trazerem conhecimentos que enriquecem a nossa alma e aliviam as tensões dos nossos corpos físicos. Obrigada, Jesus, seja conosco, hoje, amanhã e sempre. Amém.